Quem quer, não tem. Se você precisa, você não tem. Uhum. Eu preciso disso, então você não tem. Se você não tem, escassez, atrai mais escassez. Então a melhor forma é acreditar que você já tem. Mas ok, entendi que eu preciso acreditar que eu já tenho. Mas como que eu lido isso que solta? Né? Existe um princípio que é você soltar. É soltar. Sente que você já tem. Desapegar, sim. Mas agora solta, desapega. É a lei do desapego. Porque tudo que você se apega, você perde. A gente falou então agora do mapa dos sonhos, que era uma coisa visual, né? Mas eu ouço muito de que a escrita é importante na lei da atração, escrever, né? Por que a escrita é tão importante? Eu não diria só que a escrita é importante na lei da atração, porque assim, a pessoa pode escrever uma bíblia, ela pode escrever 500 mil vezes eu sou rica. Se ela não acredita que é rica, nada vai mudar. Então, a técnica do caderninho 55 vezes 5, 33 e 33. Ai, Lari, não funcionou. Sim, a pessoa escreve todo dia, eu sou rica, e não acredita no fundo que é rica, isso vai contradizer ainda mais, porque ela vai estar reafirmando que ela não é rica. Ela vai pensar, ela não tá aceitando que de fato ela é rica, ela tá se vendo como uma pessoa que tem que escrever no caderno que é rica para combater a crença de que ela não é rica. Então ela só tá reafirmando que ela não é rica. Por isso que no meu método não tem isso. É muito mais simples tu aceitar a crença de que tu é rica do que ficar escrevendo trocentas vezes por dia, eu sou rica, e no fundo você não tá aceitando. No fundo, ela não está acreditando que ela já é rica. E aí isso só vai reforçar cada vez mais que ela não é. Volta de novo pro ponto de acreditar, hein? Mas qual que é o passo para dar Então, esse salto? Exato. Ao mesmo tempo que não adianta a pessoa escrever trocentas vezes por dia que ela é, se ela não acredita que é, existe um caminho muito mais simples para ela acreditar que é. Existem vários caminhos. E um deles pode acontecer assim. Às vezes são crenças, às vezes são pequenos bloqueios que estão na mente da pessoa, às vezes numa conversa, às vezes em uma live que eu tô fazendo, em um encontro meu, da minha turma, que a pessoa já muda de ideia. Por quê, né? Que a pessoa não acredita. Se na Bíblia diz que Deus nos dará vida em abundância, né? Que já diz que nós, tudo que a gente pedir em oração, crendo que recebeu, nós receberemos. Então, por que não acreditar na riqueza? Que ela pode pedir riqueza e receber riqueza. Por que não acreditar? Na Bíblia diz... ao homem, tudo que ele acredita, no fundo da sua alma, ele é. Então, se a pessoa, no fundo da alma dela, acredita que ela é pobre, ela vai ser pobre. Agora, se no fundo da alma dela, ela acredita que ela é rica, ela vai ser rica. Por isso que a gente vê em ambientes religiosos as pessoas com muitas crenças. Porque elas acham que elas sendo pobres, elas vão estar mais próximas de Deus. Simples. Eles confundem o pobre com o simples. Exato. E pobreza não tem a ver com humildade. Porque pobreza é uma coisa, existem pobres arrogantes, existem ricos muito humildes. Podem existir pobres que são mais humildes, sim, e ricos que são mais arrogantes, sim, mas não está relacionado um com o outro. Tanto que eu já conheci muitas pessoas, assim, bilionárias, muito mais humildes de coração, de tudo, de pessoas que não tinham, aparentemente, dinheiro. Então, assim, não confunda a pobreza com humildade. E quando você entende isso, por exemplo, um mantra meu é: Deus, quanto mais dinheiro você me der, mais humildade você me dá. Me dê em dobro de humildade, em triplo. Porque aí é uma crença que a gente reajusta, né? Que a gente reconsidera, que é o quê? O dinheiro é uma bênção. Ele vai potencializar o caráter das pessoas. Então, se eu entender, quanto mais dinheiro eu ganho, mais eu posso ajudar as pessoas, você já mudou. Se a pessoa pensa assim, cara, ela não faz nenhum bem para a sociedade. Mas então começa a pensar, quanto mais dinheiro eu ganhar, mais eu vou ajudar. Então, já ressignificou. Então, eu tô contribuindo para a sociedade se eu sou rica. E isso eu pensei também. Nossa, quando eu tinha essas crenças, cara, será mesmo? Eu tô vendo as pessoas na rua passando fome, mas e eu querendo aqui ficar milionária, será que isso não é egoísta? Egoísta é eu ser pobre, eu não vou ajudar ninguém. Não vou ajudar ninguém porque não tinha uma mentalidade para ajudar ninguém. Não vai empregar ninguém. Eu também não tinha dinheiro sobrando para ajudar as pessoas. Eu não tinha nem capacidade de me ajudar, quem dera ajudar os outros. Eu pensei, não. Eu sou merecedora de ser milionária, porque eu vou poder ajudar mais as outras pessoas, e foi definitivamente o que eu fiz, não adianta só falar e não fazer. Então, hoje eu tenho muitos lugares que eu ajudo, e eu quero cada vez mais poder ajudar as pessoas, porque eu acho que a prosperidade, né, o dinheiro é uma energia, e quando a gente ajuda, né, na prosperidade do outro também, esse é um dos segredos da prosperidade, né? Não adianta a gente guardar só pra gente essa prosperidade, tem que transbordar. Então, eu comecei a afirmar isso pra mim mesmo, e também, não só em dinheiro é uma das coisas, mas com mentalidade, né? Eu poder escrever um livro e levar um ensinamento para as pessoas, e não só
aqui, não só nos meus treinamentos, mas em lives que eu dou gratuitamente no meu Instagram, pessoas que eu cruzo às vezes na rua e converso, em cada lugar que eu vou, deixo uma marca minha, né? Aqui no meu podcast também quero deixar uma marca minha. E eu acho que é isso, quando a gente entende que quanto mais eu prospero, mais eu posso ajudar o outro, já estou se ressignificando. Então, tudo isso para responder essa pergunta. Se a pessoa ela tá só focada no caderninho, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. Ela não perguntou por que ela ainda não se perguntou por que ela não se acha rica. Não se perguntou por que ela tá sabotando sua riqueza. Às vezes é uma crença que tá ali escondida, coisa que ela ouviu durante a vida, né? O dinheiro é sujo. A pessoa que fala, ela é podre de rica. Vocês já ouviram isso? Ele é podre de rica. Por que falar que ela é podre de rica? Não é porque não falar ela é bela de rica. Ele é belo de rico, maravilhoso de rico. Aí a pessoa cresce achando que pobreza é algo, riqueza é algo podre, porque foi associado. Podre de rica. Então, rico é podre, é errado, é algo que, né, corrupto. Então, todo rico é corrupto. E a pessoa vai crescendo isso e não percebe que é isso que está afastando o dinheiro dela, porque ela foi adquirindo muitas crenças. Então, não vai adiantar ela escrever eu sou rica, enquanto não se perguntar qual crença está me limitando, né? Qual nova crença que eu tenho que colocar? E, às vezes, é uma virada para trazer isso. Na visualização que eu faço, eu guio para as pessoas se imaginarem a vida com riqueza. Então, como que essa vida não é só sobre ter o dinheiro? É sobre você ter conforto, morar num lugar que você deseja, sabe? Acordar numa cama confortável, tomar um banho num lugar confortável, tomar aquele café da manhã abundante, né? Poder entrar no seu carro dos sonhos. Qual é o carro dos sonhos de vocês? O meu é uma BMW. Ô, louco, hein, Rosa? Tá chegando, hein? Já é real. Já é real. Então, você sentir que tá entrando na sua BMW, tá sentindo, caramba, eu sou merecedor de estar aqui, e viajar, sabe? Pegar um avião. Vai lá pra Índia agora? Vou pra Índia. Exato, então ter essa liberdade. É sobre isso, é sobre como que é a minha vida com riqueza. Porque o dinheiro é um número, é abstrato, mas como que é a sua vida, sabe? Com mais riqueza, com mais prosperidade. Só que daí fica, pra mim pelo menos, fica uma pergunta que eu não sei o que você pensa em relação a isso. Mas por que será que existem ricos que não têm essas virtudes que você tá falando? De generosidade? De generosidade, humildade, de acreditar na fé, em Deus, de querer melhorar não para si próprio, por egoísmo, mas porque eu vou ser mais humilde, como você falou, vou ajudar mais pessoas. Por que será que no mundo que a gente vive ainda tem muitos ricos que são assim, mas tem bastante também que não são assim? Qual que é a sua opinião sobre... Primeiro a gente tem que entender que existem também pobres bons, pobres, às vezes tu vai, sabe, conversa com uma pessoa que tá na rua, a pessoa extremamente, sabe, às vezes te dá um ensinamento ali, né? Uma vez eu tava em Caxias do Sul, que é a minha cidade, e aí minha mãe me deu um prato de comida e disse, ó, dá pro primeiro pobre que tu vê na rua, e eu senti que não era senti que ia aparecer, né, saí do restaurante e falei, vai aparecer, aí passou e ele falou assim, e eu fui dar pra ele e disse, meu Deus, ganhei meu dia, Jesus Cristo existe, Jesus Cristo tá voltando, eu vim aqui falando. E começou a falar de Jesus. Então, a gente muitas vezes tem ganhos, tá falando com essas pessoas. Então, da mesma maneira que existem pobres também, que às vezes, ou outros que o quê? De quantas vezes, se vocês já viram esses reels, pobre estraga, arranha Porsche, né? Vocês já viram isso? Então, existe ao mesmo tempo. Então, não é pela classe. Existem pobres, essa diferença né, nesse nível de pobreza, onde a pessoa é querida, é do bem, e outros que são arrogantes, e no nível de riqueza também, né? E são escolhas que as pessoas fizeram. E isso é individual, né? Eu acho que muitas pessoas também acontece de quando o dinheiro vai entrando e vai melhorando a vida da pessoa, podem se perder um pouco. Pode perder um pouco a humildade, pode perder um pouco o seu propósito, o seu porquê. Eu conheço exemplos, a pessoa daí depois buscou Deus. Eu acho que a perfeição não está em nós, não está no homem, não está na igreja, está em Deus. Então, isso a gente tem que entender. Tanto que tem pessoas da igreja que pecam, né? Às vezes, as próprias pessoas ali... E isso faz com que muitos homens percam a fé. Por se ele fez tal coisa, então, né? Mas a perfeição não tá no homem e não tá na igreja. Então, está só em Deus. Então, essas pessoas, ao longo da vida, às vezes podem perder realmente, às vezes podem se reencontrar, às vezes podem nunca se reencontrar. São escolhas que vão moldando essa realidade, né? É porque tem muitos críticos da lei da atração, né? Nada melhor do que você para rebater essas objeções. Que falam que, tá bom, a lei da atração para uma pessoa que pode não ser rica, mas ela é de classe média alta. Para ela pode funcionar, mas tem muita gente que fala que para pessoas que estão em situações socioeconômicas ruins, será que funciona para essas pessoas também? Ou seja, a lei da atração é para todos mesmo? Sim, é para todos. É para todos. Acontece que às vezes a situação da outra pessoa
faz com que ela não tenha ainda o conhecimento também necessário, não tenha acesso a um conhecimento que vai mudar completamente. Então não é só pela situação, mas é pelo nível de conhecimento, porque se tem acesso a todo esse conhecimento, vai estudar tudo, não digo tudo, mas vai estudar, não tem como não mudar, né? E tem casos sim, tem casos que a pessoa era pobre, e ela mudou completamente a realidade e transformou sua vida, né? Enriqueceu. Então não é só por uma... Agora... Muitas vezes sem saber que estava fazendo uma lei da atração, né? Sem saber. Um grande empreendedor que eu admiro muito, né? O Flávio Augusto. Então, ele saiu de uma pensei situação... nele. O Rick Chester é um que ele sempre teve a mentalidade positiva. Ele falou que ele sempre acreditou e assim, mudou completamente. Então, eu diria que não é pela situação socioeconômica, mas é às vezes pelo conhecimento, nível de conhecimento, acesso que ela tem de conhecimento ou não. E também, às vezes, o acreditar, né? A pessoa que tá lá, não vai funcionar, já não funcionou. Já não funcionou a seu favor, porque funcionar a lei da atração está funcionando para todo mundo. A questão é, estou atraindo o que eu quero ou o que eu não quero? Então, se a pessoa está só reclamando, ela está atraindo mais motivos para reclamar. Minha vida está uma merda, está cada vez buscando mais culpados, está cada vez e acha mais culpados e busca e atrai mais motivos ainda para reclamar. Então, ela está atraindo, está funcionando a lei da atração, mas porque ela não quer. Então, a pessoa... É isso, né? Eu falo assim, a pessoa que só tem dívidas. Como que eu faço para quitar minhas dívidas? Né? Você vai ter cada vez mais dívidas para quitar, porque ela está emanando isso. Universo, como que eu faço para quitar minhas dívidas? Você está co-criando mais dívidas, que o foco está nisso. E ela está reclamando que tem... Então, isso vai aumentar na vida dela, porque pela lei da atração, tudo que tu foca expande. Então, onde está teu foco? Isso está expandindo. Muito bom, hein, Mari? Dúvida aqui para você, tá? A lei da atração pode fazer a pessoa ficar infeliz enquanto ela não ainda alcançou aquilo que ela deseja? Não, isso não é a lei da atração que está fazendo, né? A própria pessoa. Se ela acha que só vai ficar feliz quando alcançar, é isso que ela está determinando. E tudo que tu acredita acontece. Se ela acredita nisso, ela só vai ficar feliz quando tal coisa acontecer. E se acontecer, né? Talvez nem aconteça pelo esse estado vibracional. Então, eu acho que é um erro colocar também expectativa de felicidade em alguma coisa. Já vi muitos casos. Quando eu conseguir o primeiro milhão, eu vou ficar feliz. Quando eu conseguir o meu carro, eu vou ficar feliz. Quando eu conseguir o helicóptero, eu vou ficar feliz. Quando eu conseguir o avião. A pessoa nunca fica feliz. A expectativa não tem que estar num lugar, né? Você tem que curtir o processo. E quando você curte o processo, quando você curte a jornada, você cria mais aquilo que você quer. Porque isso é uma lei universal também, né? Você curtir o processo, a felicidade não está num lugar, ela tem que fazer parte da jornada. E quando você se diverte no caminho, você está na vibração da alegria, né? Tem a escala de consciência de Hawkins, você está vibrando na alegria e você encontra mais motivos para sentir alegria e vai co-criando aquilo que você quer. Então, mas acho que essa pergunta dele é no sentido assim, por exemplo, a maior parte das pessoas que fazem lei da atração é para adquirir mais riqueza ou um relacionamento, alguma conquista e tal. Enquanto você não conseguir aquilo, como que você lida com o fato disso gerar talvez uma ansiedade, sabe? Por exemplo, eu quero muito aquilo, a pessoa quer aquilo, só que ela não aconteceu ainda. Então, como que você lida com esse sentimento de, eu quero muito, eu tô pensando 55 vezes por dia na casa que eu quero ter. Eu acredito e tal, só que ainda não rolou. Como que faz para você não cair numa ansiedade? Quem quer não tem. Se você precisa, você não tem. Eu preciso disso. Então você não tem. Se você não tem, escassez. Atrai mais escassez. Então a melhor forma é acreditar que você já tem. Mas ok, entendi que eu preciso acreditar que eu já tenho. Mas como que eu lido isso que solta? Né? Existe um princípio que é você soltar. É soltar. Sente que você já tem. Desapegar, sim. Mas agora solta, desapega. É a lei do desapego. Porque tudo que você se apega, você perde. Isso funciona até para relacionamento. Vai ver, a pessoa começou a se pegar demais no outro, o outro sente, é uma vibração, e parece que quer se afastar. Isso funciona para tudo na nossa vida. Qualquer desejo que você se apega demais, você já perdeu. Então a melhor forma é desapegar. E desapegar não é esquecer. É apenas abrir mão do controle, de querer que isso fique ali o tempo todo, que você precisa completamente daquilo. Exato. É soltar. E aí, quando a gente vai para outros desejos, né, da casa, da oportunidade do trabalho, o que seria soltar? Muitas vezes, quando a gente quer alguma coisa, a gente acaba determinando como que a gente vai alcançar aquilo. Então, para eu chegar lá, eu preciso fazer assim, sim. Mas o segredo é você não focar no como. Foque no que você quer. O como podem existir diversos caminhos. Se você está determinando que vai ser daquele jeito, você está fechando
a possibilidade de todos os outros que poderiam acontecer. E o universo, Deus é extremamente mais sábio para te levar onde você quer chegar. Então, o soltar não é esquecer do teu sonho, não é esquecer do teu objetivo, é você abrir mão de controlar de como que aquilo vai acontecer. Ficar pensando a todo momento, você pegar naquilo e ficar naquela angústia do porquê ainda não aconteceu, querer determinar como... Não, você soltar, você confiar no processo. E aí que entra o quê? A fé. Eu sei que vai acontecer. Eu sei. Então agora solta. Eu só sei que vai acontecer. É uma questão de tempo. Tem um desejo que eu queria tanto na minha vida. E aí eu fui testando. Eu fui até validando tudo que eu ensino de lei da atração. Quando eu me apegava demais, perdia. Quando eu ficava ansiosa, perdia. Foi só quando eu soltei e eu acreditei numa força maior, porque nós somos co-criadores. Deus é o criador. Nós estamos aqui como ferramentas, né? E nós somos co-criadores, mas existe uma inteligência muito mais sábia que nós, né? A inteligência divina. Quando a gente deixa ela agir, as coisas acontecem de uma forma muito melhor. Então, quando eu deixei agir, mas eu, assim, acreditei profundamente que já era real. Eu coloquei muita intensidade naquele desejo. Aí aconteceu. E muitas vezes, quando a gente pensa, mas quanto tempo vai levar? Às vezes o tempo é uma ilusão, né? O tempo na nossa consciência só existe na nossa consciência. Muitas vezes é uma questão da intensidade que tu tá colocando naquilo, não é nem questão do tempo. Então, ao invés de perguntar quanto tempo vai levar, né? É 1 mês, é 2 meses, é 3 meses, é 1 ano. Mais forte que isso, mais importante que isso, é a intensidade que tu tá colocando naquele desejo, é a aceitação de já viver aquela realidade. Isso é mais determinante para que teu desejo aconteça, do que de fato o tempo numa escala linear. É a aceitação da nova crença, a aceitação de que teu desejo já aconteceu, e a intensidade que tu coloca nele, de focar naquilo, e parece um paradoxo, né? Focar, mas soltar. Focar, mas é isso, é focar, mas soltar. Talvez o tempo seja o tempo de você realmente saber que aquilo vai acontecer. Quanto tempo você precisa até a tua mente acreditar de verdade naquilo. Esse seria o tempo que demora para você conquistar algo. Porque assim, as pessoas, quanto tempo vai levar? E aí, na cabeça, ela acha que vai levar 1 mês, 2 meses. Mas, às vezes, o fato de ela aceitar, de fato, aquela nova crença é muito mais determinante do que o tempo linear, de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não é isso, é o fato de ela aceitar mesmo. Porque no momento que aceitou, a realidade automaticamente vai se desdobrando. O próprio sentimento de que aquilo já está acontecendo já está sendo aceito dentro dela. Ou seja, por exemplo, a nossa sociedade ela está muito acostumada a lidar com metas. Eu tenho uma meta de conseguir tal coisa até o final do ano. 5 quilinhos, Rosa. O verão tá chegando, 5 quilos até o final do ano, ou até o final do ano que vem. Quando a gente coloca metas, talvez a gente esteja atrapalhando o nosso processo de algo que poderia acontecer muito mais rápido. Porque a gente está falando, isso vai acontecer lá em dezembro de 2025. Se for esse pensamento, sim. Se for esse pensamento, não, porque eu só vou ficar com o shape sarado mesmo em dezembro de 2025. Se tivesse a aceitação de que já pode estar acontecendo agora, você ia formar nova identidade, você com o shape do jeito que você quer, saudável do jeito que você quer, e automaticamente seus pensamentos, sentimentos e ações vão ser um efeito disso que tu acreditou. Tua ação de fazer escolhas saudáveis, de comida saudável, bebida saudável, de ir pra academia, de fazer um bom treino, e aí você atinge aquele resultado. Se a pessoa, não, só lá vai acontecer, ela já determinou. Isso é a mesma coisa para ser milionário. Eu vou pegar um exemplo. A pessoa, não, eu vou me tornar um milionário. E aí ela pensa o quê? Não, mas para me tornar milionária vai levar 5 anos. Então ela determinou como aquilo vai acontecer. Exato. Você já travou que poderia acontecer muito mais rápido. Então fala, tudo que tu acredita acontece. Então ela vai demorar 5 anos para se tornar milionário, para se sentir digna. Às vezes poderia ter uma oportunidade na frente dela para se tornar milionária. Mas por ela ter a crença de que vai levar 5 anos, ela nem vê a oportunidade. Então a gente só vê as oportunidades que estão de acordo com as nossas crenças, para validar as nossas crenças. A gente quer, a todo momento, buscar aqui nessa realidade física algo que vai comprovar aquilo que você está acreditando internamente. Sobre você, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre tudo. Então, a primeira forma de mudar a realidade é mudando a crença, aquilo que tu acredita.